As pessoas estão cada vez mais sozinhas, distantes, ilhadas, dormindo à base de remédios, despertando em nome de verdades e interesses que, no mais das vezes, só servem para pagar suas contas. Vivem para amontoar desejos sem nome, prestações atrasadas, noites sem paz de espírito. Os relógios pontualmente despertam. E-mails se amontoam na caixa de entrada. Um atropelamento passa indiferentemente na televisão. Os documentos são prontamente organizados e, com os olhos fixos no celular, partem para a lida cotidiana. A solidão amontoa. Entre os ônibus, os carros, buzinas e ambulâncias, o trânsito se demora. Coesa e cada vez mais próxima, uma multidão de anônimos e desconhecidos compartilha algumas esperanças tardias, inúmeras preocupações e olhares desencontrados. Onde estão aqueles sonhos de outrora, aquelas ambições redentoras, aqueles beijos demorados, aquelas palavras decisivas que no passado circulavam nos muros, cartas e jornais? Em pleno trânsito de uma cidade qualquer, aquelas palavras emudeceram e, voltando-se para a tela de seus celulares, cada um se projeta para um lugar não muito delineável. Cada um divaga solitariamente em sua própria ilha, na qual nem mesmo cartas eventuais guardadas em uma garrafa seriam capazes de dissuadi-las a atenção. Sentadas, em pé, esgueiradas, dentro ou fora daqueles ônibus abarrotados, daquele calor insuportavelmente humano e coletivo, anônimas figuras estão a esta hora fora de si, em busca de alguma compensação, uma redenção tardia, um afago, à procura de uma paz inadiada, ilhas divagantes à cata de um continente. Revolve-se a cabeça para o lado, mas não há um olhar que vacile uma comunhão qualquer. Não há diálogo e nem mesmo um suspiro a entretecer algum fio de cumplicidade. As pessoas já não se olham mais, e sem os olhos vagam as estrelas de alguma descoberta. Morre sem cor as rosas e as madrugadas. As pessoas já não se falam mais, e sem que ecoe uma palavra qualquer, um instante perfurando o silêncio, como podem revelar a nudez daquela fragilidade mais humana, aquele angustiado pedido de socorro que antigos poetas chamavam oportunamente de amor? Apesar disso, querem ser amadas, mas como podem tais semideuses urbanos descer da apoteose de seus pedestais e conciliar a fórmula, nem sempre matemática ou exata, entre amar e ser amado? Vejo-as agora. Não estão presentemente em seus assentos, nem entre os vincos e as medidas exatas de suas roupas. Estas pessoas estão longe demais em suas ilhas, fechando as janelas dos olhos para a humanidade dos que morrem de fome ao redor, e dos que, estando ao redor, não são sequer pressentidas. Estão fechadas para a realidade inadiável da vida. Ao redor destas ilhas, todos os mares se estendem ao longe e entre lágrimas. Buzinas interrompem aquela inesperada sensação de solidão que, entre os presentes de um ônibus em uma manhã qualquer, partem em direção aos seus trabalhos mecânicos e repetitivos, sem que saibam por qual causa despertam a cada dia. Enquanto isso, o tempo escorre indiferente às ilhas dessas fugas, cuja navegação remota a internet simula. Os dias e as horas se passam sem se perguntar diligentemente. Sim, mas além de simular uma vida que não tens, com estes teus olhos fixos, o que tens feito? O que tens feito no intervalo entre teu despertar e teus insulamentos? Se o tempo pudesse interromper a distância evasiva destas ilhas que se atropelam por estas artérias urbanas, por estes fluxos de almas esmorecidas, certamente viria anunciar em um ultimato as palavras escritas em um relógio de sol nos tempos de Luís XVI. Não as pronuncio por enquanto, porque tu podes estar distraído demais para ouvi-las. Já tu ouvirás. Para o essencial, há sempre atrasos, e quem quer que não saiba desta certeza, vagará nos torvelinhos do alto mar de si mesmo, buscando em ilhas e dissimulações aquilo que jamais encontrará fora de si. Nestas ilhas insatisfeitas de lugar nenhum,
em que, estando próxima, cada pessoa está ainda mais distante, o essencial é invisível aos olhos mágicos de alguma curiosidade ou de alguma necessidade alheia que se suspeita na vida virtual de algum desconhecido. Muitos ainda estão distraídos para o essencial, que momentaneamente volta para se anunciar. Ainda que distraídas, tais pessoas sabem o que se deve vestir, como e por que dizer ou não dizer certas coisas, estimam algumas expressões, compartilham cenas de algum terremoto, uma explosão acidental em arquipélagos noturnos. Usam palavras que desconhecem as vibrações e suas ondas. Veem tudo, mas com igual velocidade com que passam os olhos, dispersam à procura de algo que desconhecem. Há pouco, se bem notaste, as palavras inscritas em algum relógio de sol, em algum castelo, nos tempos de Luís XVI, não foram pronunciadas. E como boias para os náufragos, como um resgate para um desavisado ilhado qualquer, ouça-as como uma trégua em tempos tão profundamente vazios. Assim que a cadência daquelas palavras ecoaram em meu ser, distanciando-me um pouco de minha própria ilha, busquei uma altura em que pudesse ouvi-las e, compreendendo-as, propagá-las para ti. Nestas ilhas em que nos encontramos, os sonhos e as horas envelhecem no piscar de olhos. Mas as palavras, em um relógio qualquer, em um castelo próximo, na França de Luís XVI, são como os ventos que não envelhecem nos desencontros destas ilhas. Ouça, é mais tarde do que pensas.